Olá, donos! Olá, dona! Estamos de volta finalmente com o nosso dono da sua vida. Depois de um recesso que durou um pouquinho mais do que a gente planejava, mas era necessário. Voltamos hoje para esse primeiro episódio de 2023 ser bem especial, como vocês podem ver aqui no nosso fundo, no meio da natureza, uma coisa bem zen, bem ar puro. E é isso. E hoje o nosso tema será o que, Gi? Ego. Ego. Você sabe o que é ego? Você tem o seu ego mais aflorado, menos aflorado? Como que você reage a essas questões de ego? Gi, você quer usar um pouquinho a hipnoterapia para explicar um pouquinho para a galera do que é o ego, a galera entender um pouquinho melhor e aí a gente adentra mais? Acho que é interessante. Então, na hipnoterapia a gente não entra mais sobre ego, tá? Porque a gente está falando, hipnoterapia a gente trata do subconsciente. Mas o que é ego, né? A gente fala, o ego está me atrapalhando. O ego vem do eu, né? Quando você lembra do ego, é tudo eu sou o centro de tudo. Eu tenho que fazer porque eu quero fazer. Lembra muito aquela criança mimada que eu costumo falar. É como se a gente fosse uma criança mimada. Sabe aquela criança que eu quero desse jeito, não pode ser de um jeito diferente? É mais ou menos isso. E por que que o ego atrapalha a nossa evolução como seres humanos, a nossa evolução espiritual? Vocês devem se questionar isso. Porque quando a gente pensa muito em só em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, eu esqueço do outro. Eu não vou lembrar do outro porque eu vou querer fazer as minhas vontades. E aí eu te pergunto, Fê, será que as nossas vontades são as nossas vontades mesmo? Ou é só o ego querendo se inflar e querendo se alimentar mais? É uma pergunta muito difícil e que a gente vivencia o tempo todo. Inclusive, nas últimas vezes aí nesse recesso, eu passei por algumas situações em que eu me perguntei exatamente isso. Tive algumas propostas e, enfim, eu fiquei analisando e ia sobrecarregar muito meu tempo e os projetos, enfim. E aí eu coloquei na balança e eu parei para pensar. Eu falei, até onde eu quero realmente isso e até onde isso é uma questão de ego. E aí eu parei para refletir, acabei recusando as propostas e vida normal, segui aqui com os projetos que realmente ressoam comigo. Mas a gente tem, sim, por mais espiritualizado e desperto e com autoconhecimento que a gente tem, o ego ele está sempre presente e a gente nunca vai conseguir abafar. Isso, infelizmente, é impossível, mas a gente tem que saber lidar com ele e saber quando que é ele que está falando por nós, né? Então é bem complicado. E como descobrir que é ele e não realmente o que você deve fazer, né? Porque essa é o X da questão. Porque quando a gente se pega querendo muito fazer alguma coisa, será que eu estou alimentando o meu ego? Que eu vou contar uma história daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor como vocês identificarem. Ou será que realmente eu quero fazer aquilo? Aquilo vai me fazer bem? Aquilo faz parte da minha essência? Aquilo vai me fazer evoluir? Como que você identifica, Fê? Isso é muito autoconhecimento mesmo necessário, porque sem o autoconhecimento vocês vão achar que estão fazendo aquilo porque é o certo, mas na verdade não, na verdade é o ego. Então vocês precisam de autoconhecimento, precisam se conhecer como vocês agem no impulso, na emoção, naquela coisa do eu. E quando vocês estão agindo no bem, no pró ali daquela situação, daquele coletivo, aí sim, opa, aquilo realmente é algo genuíno. E fora que também quando você para analisar, essas questões de ego, quando você foca no cardíaco, no chakra cardíaco, ele se fecha. E se ele está alinhado com o seu propósito, que aquilo realmente é o certo, que você tem que fazer aquilo por realmente ser o certo, o seu cardíaco se abre para aquela situação. Então é uma coisa também muito de percepção do autoconhecimento em si. Mas é muito treino também. Tem que treinar com situações mais simples, que vocês tenham essa distinção do que é certo, do que é errado, do que o seu ego vai gritar e do que não, para depois em outras situações vocês conseguirem sentir essa expansão e essa regressão do chakra cardíaco. E aí vocês conseguem bem. É, você falou tudo, Fê. É muito autoconhecimento mesmo, para você saber identificar quando é seu ego falando e quando realmente aquilo é uma coisa que vai te fazer bem, que realmente você quer. E agora eu vou contar uma historinha que vai fazer total sentido, vai fazer vocês refletirem muito, tá? Uma certa vez existia uma loja e tinha do lado de fora dessa loja, Fê, uma plaquinha e nessa plaquinha estava escrito: entre e pegue o que quiser, é grátis. E aí um homem vendo aquilo falou, nossa, de graça? Como assim? Nunca vi isso. Aí entrou na loja e aí ele pegou um livro,
pegou um livro e já estava saindo. E aí o dono da loja falou: ô, ei você, ladrão, você vai sair sem pagar? Aí ele falou: não, eu não sou ladrão, tava aqui uma plaquinha, entre e pegue o que quiser que é grátis. Aí o dono perguntou: você realmente quer esse livro? Aí ele: eu quero. Ele: não, você quer de verdade? Ele: eu quero de verdade. Aí ele falou: então você paga. Aí ele: como assim? Mas é de graça. Aí ele falou: não, porque quando você realmente quer, você paga. E o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes a gente quer porque o outro tem. Porque o outro tá dando, né? Porque vamos supor, eu quero aquele carro porque fulano ganhou aquele carro fulano tem. Eu quero o celular de última geração para todo mundo ver que eu tenho um celular de última geração. Mas será que realmente você quer aquilo? Porque é seu mesmo, ou você quer mostrar para os outros? Você está vivendo algo que não é seu, para mostrar para alguém, né? Quando a gente fala de ego inflado, é isso. O ego, ele é muito, digamos assim, exibido. Ele quer mostrar para todo mundo. Ele quer falar: eu sou foda, eu fiz, sabe? Mas o que vai acontecer? Você vai, muitas vezes, se sobrecarregar, assumindo situações, cargos, ou comprando coisas que você nem pode naquele momento, né? Só para alimentar aquele ego. E no fim, do que vai valer? Se não era realmente o que você queria. E é isso que acontece nessa historinha para simular. Quantas vezes a gente realmente dá algo de graça para as pessoas não dão valor. Sim, Elas pegam porque é gratuito, mas elas não querem de verdade. Porque eu sempre falo e repito: quem quer, dá um jeito. sim, Quem não quer, vai arrumar uma desculpa. é verdade. É muito fácil usar a muleta de desculpa quando você não quer. Com certeza. E o ego sempre vai trazer também aquilo de você vai viver para os outros e não para você mesmo. Então, igual a Gi falou, né, dos exemplos do carro, do celular, ou enfim, de qualquer coisa. Você vai comprar, você vai ter aquilo, você vai querer aquilo porque as outras pessoas te influenciam a isso e você quer ser melhor que elas, ou vocês querem estar igualados a ela. Porque senão você vai se sentir diminuído, você vai se sentir inferior, você vai se sentir deslocado, e aí isso entra numa questão não só de ego, porque ele é, claro, o alimentador principal, mas a questão também do amor próprio, da autoestima, da autossabotagem e todos os outros temas que a gente também já abordou e que estão totalmente conectados, né? Porque muitas pessoas confundem também o ego com a autoestima. Sim. Eu vou comprar tal coisa, tal carro, porque eu mereço. E aí, na verdade, merece mesmo. Ou é porque, é novo, é novidade, tá todo mundo tendo, você vai arrasar com ele na rua, acelerar naquele barulhinho da Ferrari. Então, né? Até onde é uma necessidade mesmo, uma necessidade genuína para um querer do ego, de se aparecer. E o ego, ele atrapalha muito no processo de evolução por conta disso, tá? Porque quando eu quero me sobressair para o outro, eu esqueço de me olhar, olhar a minha essência, olhar o que realmente é necessário, como você acabou de falar, o que realmente é necessário. E aí me fez lembrar também de uma outra historinha, que na verdade é uma passagem da Bíblia, que conta a história de Marta e Maria. E acho que em algum momento eu já contei isso para vocês, mas Marta e Maria eram duas irmãs. E aí Jesus estava caminhando na cidade e elas convidaram Jesus para ir até a casa delas, porque, se eu não me engano, Jesus era amigo do irmão delas, ou era seguidor, discípulo, alguma coisa assim, gente, eu não vou lembrar agora. E aí Jesus vai até a casa de Marta. E é super natural quando a gente recebe alguém em casa, principalmente alguém importante, da gente querer estar tudo arrumado, sempre preparar alguma coisa, né, para servir as pessoas que lá estão. E quando ia Jesus, não ia ser só Jesus, né? Iam todos os discípulos, ia mais gente. E aí, quando Jesus chega na casa de Marta, Marta fica lá agitada, sem procurando arrumar a casa, procurando alguma coisa para servir. E aí, Maria rapidamente fica aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava lá ensinando, com toda a sabedoria dele. Ela fica lá atentamente, ouvindo tudo, aprendendo tudo. E aí a Marta, que estava lá na cozinha, estava fazendo as coisas, começa a ficar irritada, muito irritada. Falou: como assim? Pera, eu tô aqui me matando, a Maria tá lá, nos pés assim é fácil a vida, né? Eu tô aqui me matando, peraí. Falou assim: Jesus, não te incomoda não? Maria está aqui enquanto eu que tenho que arrumar tudo, enquanto eu que tenho que fazer tudo? Jesus simplesmente olha para Marta e fala: Marta, Marta, você anda preocupada demais, fazendo coisas demais.
enquanto Maria escolheu apenas o necessário. E o que é dela não pode ser tirado e nem roubado. Então, quando ele fala isso, a gente tem o poder das nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, quem escolhe somos nós. Então, você que decide se o que é realmente necessário ou se eu quero fazer algo para impressionar os outros. Porque se eu procurar fazer algo para impressionar os outros, eu vou me encher de coisas que não são necessárias. Vou ficar irritada, vou ficar agitada, vou ficar perturbada, que nem Marta ficou. Marta ficou perturbada, ela não sabia o que fazer. E quando olhou para Maria, ficou revoltada. Falou, como assim? E É o ainda que sai ele do tá foco. falando. É, sair do Sai do foco. foco, Ao do invés propósito. porque Maria estava lá no necessário. Quando o necessário é o que ela estava buscando conhecimento, um conhecimento que ia alimentar a alma dela, que ia fazer ela evoluir. Então, as outras coisas, arrumar a casa, por exemplo, a gente arruma todo dia. Então, ela escolheu o quê? O que é necessário nesse momento em fazer? É aprender? Então, eu vou aprender. Né? Se fosse necessário limpar a casa, ela ia escolher isso. Ela foi muito sábia na escolha dela. Então, saibam escolher muito bem o que é realmente necessário, o que não é do seu ego, o que não vai alimentar a aparência, a sua aparência para os outros, para agradar os outros. Porque muitas vezes, Fê, a gente vive o sonho dos outros, Sim. né? A gente não vive os nossos por conta do ego. O ego atrapalha total. E isso vem desde a infância também, né? Porque aí tem aquela influência da família, falando, quando você crescer você vai fazer tal coisa, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser isso e aquilo. E às vezes a criança, ela não quer ser nada disso, ela quer ser astronauta, gente. Ela quer, sabe? Então é muito complicado. Esse ego ele já vem sendo implantado desde sempre, né? A sociedade cria esse ego, a gente já tem esse ego desde o nascimento. E é muito complexo, a gente até vindo para cá, para a gravação, a gente estava conversando sobre isso no carro, de que as pessoas elas estão sempre passando por cima uma da outra, sempre olhando o próprio umbigo. Então, mas se eu não tiver benefício, eu não faço. E não pensa no coletivo, no pró, ali no bem de todo mundo. Então, é sempre olhando para o próprio umbigo e se não, deixa quieto a pessoa que se vire, o problema é dela. E não é bem assim, né, gente? Isso também é ego. Isso também é um ego bem infladinho, apesar de não parecer ser meio assim, eu sou na minha. Não é bem na sua, não. Na verdade, você é egoísta mesmo. Né? Egoísta, ego, né? Então já tem aí o nome. É complicado. O ego é uma coisa bem complicadinha. E aquele exercício que a gente tinha falado em outros vídeos daquela vozinha na nossa mente, ele serve aqui de novo para você conversar com o seu ego, para você discernir se realmente esse ego é o ego mesmo ou é uma vontade genuína. Então converse com a sua vozinha, vozinha, né? Vozinha, Não, a vozinha também pode, tem Pode, ótimos conselhos. Mas conversa com essa voz na sua cabeça para você identificar onde que tá o ego mesmo, para você poder abafar ele, suprimir, dar uma cancelada ali naquele momento, naquela situação. Porque com o ego, gente, não tem evolução. Não tem. Vocês precisam se desprender do ego, do material, das coisas terrenas aqui, para poder ter essa evolução do autoconhecimento, essa evolução espiritual, essa evolução energética. Então é algo realmente que precisa ser trabalhado. O ego precisa ser trabalhado. A gente está na nova era. Essa nova era exige novos pensamentos, novas vibrações, elevar realmente essa questão do emocional puro e genuíno. Então esse ego a gente precisa trabalhar bastante. Até porque, Fê, se eu tenho um ego muito inflado, eu não sou humilde. Exato. Eu não consigo ter humildade. E Exato. a humildade é necessária. E como que eu quero aprender com o outro se eu não consigo ser humilde para me calar e sentar e observar o que o outro diz, escutar atentamente e aprender com o outro, né? Exato. O ego, ele atrapalha principalmente nisso, por exemplo, se eu cresci com uma pessoa, né, que veio da mesma escola que eu, do mesmo ambiente que eu, e ela está tendo um sucesso diferente, ela está tendo um conhecimento diferente, ela quer compartilhar aquele conhecimento comigo e talvez ela fale algo que eu já saiba, eu já bloqueio aquilo. Eu falo, não, imagina, essa pessoa não sabe mais do que eu. Olha o ego. Essa pessoa não sabe mais do que eu. Imagina, eu sou melhor. Eu. Lembra do eu não vou escutar essa pessoa. Porque, imagina. Quem é essa pessoa perto de mim, né? Deixa eu olhar quantos seguidores ela tem. Não tem 1 milhão, não é. Não é. Você entende? Aí já começa também o julgamento, Sim. não tem humildade, e dali em diante a gente não evolui. Porque eu vou falar para vocês, talvez a pessoa que tenha 1 milhão de seguidores não tenha tanto conteúdo, tanta coisa a agregar para aquela que tem 20 seguidores. Sim. Talvez ela entregue muito mais conhecimento
do que quem tem 1 milhão, que não Exato. entrega nada. E isso serve também para faculdades, para milhões de coisas, porque se a gente parar para pensar, a gente tem ótimos conselhos das nossas avós, né? Igual eu falei, conversa com a vozinha, mas das pessoas também que já viveram mais, que têm, agregaram mais experiência do que nós, eles dão bons conselhos, por mais que não tenham a faculdades e estudos, mas eles tiveram a vivência e a experiência. Então, essas pessoas, por mais que tenham um pensamento mais antigo, quem realmente evoluiu, vai ter realmente um conselho muito interessante sobre ego, sobre a vida em si, sobre determinadas situações que uma pessoa que, por mais estudada, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela vai ser arrogante, ela vai errar no ego. Vai, infelizmente. É por isso que a gente fala muito da gente se livrar dos nossos rótulos, dos nossos títulos, porque a gente não é aquilo que a gente estudou, a gente não era, a gente está nesse momento sendo alguma coisa. E tudo é transitório. Hoje a gente está aqui, amanhã talvez a gente não esteja mais aqui. Exato. Eu não posso me prender a um rótulo. Um rótulo não pode me definir. Uma faculdade que eu fiz não pode me definir para o resto da vida. Ah, eu sou advogada. Ah, eu fiz direito. Não, isso não pode me definir. Senão eu sairia falando para todo mundo. É, você entende? Vou te processar. Não, ó o ego de novo. Ó o ego. Eu vou te processar. Você pensa que tá falando com o quê? Né? Muita gente fala isso. Você pensa que tá falando com o quê? Tá falando ego. Você não manda normal. Quem é você, cidadão? Né? Você é um cidadão assim como eu. Mas, enfim, quando a gente silencia mais esse ego, começa a se olhar, começa a se entender, a questionar muitas questões internas, aí sim a gente começa a evoluir. Aí sim a gente começa a entender que o ego, ele atrapalha sim o nosso processo, que ele nos faz mal. E é uma mensagem que eu deixo para vocês de reflexão, né? Nós dois deixamos. Comecem a prestar atenção no maior inimigo da vida de vocês, que são vocês mesmos. Exato. Realmente profundo. É. Toca bem aqui. E precisa fazer essa autoanálise com o coração aberto, né? Porque se fizer essa autoanálise, imagina, eu sou perfeito, eu não erro. Ó o ego aí de novo. Só fulano, eu não faço essas coisas. Imagina. É só na Sibéria que acontece isso. No É. Brasil, não, imagina. Ah, nossa, deixa eu mandar isso aqui pra fulano, porque ele precisa tratar o ego, mas você não, né, Alecrim Dourado? Então, É tipo isso, gente. precisa, gente. Todo mundo tem o ego que, por mais que mais ou menos em alguns momentos, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. E por maior grau de evolução, a gente sempre vai lidar com o ego, tá? Porque, como o Fê disse, a gente cresceu nessa cultura. E aí, de se desfazer disso, quando tá muito enraizado, não tem como. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Opa, peraí, ele tá falando mais forte aqui, deixa eu silenciar o ego não tem vez nesse momento. Deixa eu ser mais humilde nessa situação. Deixa eu entender se realmente é o que eu quero de verdade ou eu estou só porque a manada está indo para um lado, eu vou também. Né? A gente deixa de pensar muitas vezes, porque o outro diz, porque a maioria disse, então eu vou falar o que a maioria está falando. Eu vou me vestir do jeito que a maioria está se vestindo, porque assim eu me encaixo, assim realmente o meu ego está inflado. As pessoas vão achar o quê de mim? É outra coisa, o ego está muito ligado, relacionado ao outro, lembra? Ao outro. Então, o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Essas pessoas vão achar que eu tenho condições ou não? Gente, isso faz um mal enorme para a vida de vocês, porque a gente não vive a nossa própria vida. Você vai passar uma vida inteira vivendo a vida dos outros, as vontades dos outros, desejos dos outros, que nem o Fê falou. Às vezes o filho, a filha faz uma faculdade porque o pai queria ser médico. Aí vou fazer que o pai vai ficar muito feliz, minha mãe vai ficar muito feliz, mas realmente é o que você quer? Ou quero fazer porque eu vou ter status, vou ser doutor, doutora, né? E eu quero fazer por isso, mas é realmente o que você quer? Porque aí as pessoas saem infelizes, saem cansadas, exaustas, e isso às vezes causa nem uma tem doença. dom para isso, Não, né? é, A pessoa tem que ter. sai um mal profissional porque também não tem aquele dom para aquela faculdade, né? Então, às vezes a pessoa é artista, é arquiteta, sabe, é uma coisa mais manual também. E aí ela perde um talento incrível para se encaixar em algo que não é ela. Aí passa a vida toda arrependida, amargurada, com um monte de doença somatizada por causa de uma escolha que ela ficou para se encaixar e viver por outro. Exatamente, fez isso tudo. É complicado. Não deixem de viver a vida de vocês pelos outros. A gente tem um dom específico, foi entregue a nós uma missão específica, cada um tem um dom extraordinário. Tá? Então não quero olhar para o outro e ser igual ao outro. Ser cópia é tão triste. Seja autêntico, seja você. Igual a música da Pitty fala, o importante é ser você, mesmo que você seja estranho, bizarro, o importante é ser você.
E é uma coisa que eu estava refletindo bastante, foi sobre isso, falando disso, a gente puxou o gancho, é que tem uma frase que a gente sempre fala, você acha que você não é substituível? Você é substituível. Muita gente fala isso e por muito tempo eu acreditei. E eu parei para refletir esses dias e falei, não, espera, isso tá errado. Ninguém é substituível. Não existe ninguém substituível. A gente pode substituir cargos, Exato. né? Um cargo de emprego, um cargo de talvez namorado, namorada, esposa, esposa. A gente substitui cargos. Mas quem você é, a sua essência, ninguém muda. É única. É única, exclusiva sua, é Nem sua quem marca. é gêmeo, gente. Exato, foi isso que eu pensei. Eu falei, nem quem é gêmeo, Fê. Sim. Sai igual. São É totalmente isso. diferentes, Exato. não é? Exatamente. Tem o que é mais comunicativo, outro é mais fechado. É. Né? Pode ser idênticos na fisionomia, mas nas características são totalmente diferentes. Gostam de coisas diferentes, Sim. né? Então, nem os dedos da nossa mão são iguais uns aos outros. Nem as linhas não são, as digitais. As digitais, exatamente. Não são, então não queira ser cópia de ninguém. É isso que eu deixo para vocês de reflexão. Pensem, eu quero realmente ser cópia, o meu ego tá falando mais alto aqui. Quero ser mais uma cópia, ser mais igual a fulano, ciclano. Gente, se todo mundo for cópia, ninguém faz nada diferente mais. Vai ficar todo mundo ali, ó, naquela linha tênue e chata. Sai da Matrix, gente, sai da Matrix. E lembra daquela frase que a gente sempre traz também sobre a grama do vizinho ser mais verde que a sua. Então para de ficar olhando a grama dos outros e olha pra sua. E falando em grama aqui, a gente tá sendo comido pelos mosquitos, por isso que a gente tá dando umas coçadinhas aqui de vez em quando. Que tá tendo uns Olha o sacrifício que a gente mosquitinhos. faz para me trazer conteúdo para vocês. Viu? É, tá vendo? Se o nosso ego fosse muito elevado, a gente podia estar até fazendo esse conteúdo pago, assim, entendeu? Um Mas quem podcast quiser pago. patrocinar, a gente está aí. Quem quiser Aceitando. estamos aceitando convites. Quem quiser patrocinar, entre em contato com a gente, né, Fê? Com certeza. Opa, Estamos aí. estamos aí. Mas é isso por hoje, pessoal. Então retomamos 2023 já com um tema denso do ego. Reflitam com muito carinho, muito amor sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui pra gente nos comentários, se inscrevam no canal e mandem para uns amigos aí que precisam trabalhar o ego também. Isso, compartilhem esse conhecimento. Porque quando você compartilha, você está deixando o seu ego falar mais alto? Não, você está eliminando o seu ego. Então, Tá. compartilhe esse conhecimento para quem precisa também. Muito bem, pessoal. Vejo vocês. Na verdade, nós vemos vocês no próximo episódio. Até breve. Beijo! Tchau, tchau.